Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade Canal 20 com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Pois é, estamos começando mais um ano, a perspectiva de um ano com muitos desafios, o que aliás a vida nos oferece, desafios, não é verdade? Muda só o número no calendário lá, mas os dias são os mesmos, as quartas, quintas, segundas, né? O calor, o frio, as enchentes, as intempéries do tempo continuam. Mas nós temos que nos cuidarmos, não é verdade? Focar o nosso comportamento sempre no fazer o bem e não olhar a quem. Acredito que nós estamos vivendo um momento muito difícil e nós estamos cada vez mais nos embrenhando, como se diz na gíria, em situações que não nos convêm. O bom da vida é quando você vive ela com responsabilidade, fazendo aquilo que é certo, errando menos, acertando mais. Acredito que com essas atitudes, você poderá colher muitos frutos, e frutos saudáveis, porque não tem coisa melhor do que você se alimentar de frutos saudáveis, de bons conselhos, de uma alimentação saudável com frutas, falei em frutos, não é verdade? Fazendo a coisa correta. Eu até criei uma frase: o certo é fazer o certo. Quando você faz o certo, você até pode ser mal interpretado, mas você vai estar com a consciência tranquila de que você fez o certo. E não se preocupe o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Quem paga as suas contas é você. Quem colhe os frutos do seu trabalho é você. Então procure fazer a coisa certa. Procure se cuidar. Procure ajudar. Se nós fizermos as coisas certas, nós vamos ter resultados positivos, que vão gerar satisfações, que vão gerar alegria e saúde. Aliás, saúde é o que interessa. O resto é resto. Obrigado a você que está nos acompanhando. O programa Saúde e Companhia de hoje convidou para um bate-papo um psicólogo, e o momento que vivemos precisa de uma avaliação até psicológica através dos nossos comportamentos. Acredite você ou não, às vezes é bom a gente conversar com alguém que não faz parte do nosso meio, né, do nosso convívio familiar, do dia a dia. Sair um pouco dali e ouvir alguém que não tem nada a ver com aquele nosso globinho que a gente vive isolado. Eu convidei para o bate-papo de hoje o Caio Westphal. Caio Westphal é psicólogo, jovem ainda, mas que tem um conhecimento muito grande na área da psicologia e também da psicanálise. Vamos bater um papo, falar sobre o trabalho do psicólogo na vida de quem precisa de uma ajuda. Caio, como vai? Tudo bem? Perfeito, tudo certo. Primeiro, obrigado pelo convite. Fico muito agradecido. Você começou a tua introdução falando da importância de cuidar-se, né? Como isso hoje em dia está ficando cada vez mais evidente, né? E eu trabalho como psicólogo, zelando pela saúde mental, né? E hoje o cuidar-se, ele vai muito numa linha de como da importância de que isso é para todo mundo, né? A saúde, não só a mental, mas como a saúde física, ela deve servir todo mundo, ela deve ser acessível para todo mundo, né? Então eu parto do princípio de que muitas pessoas muitas vezes não têm a oportunidade de estar falando com um psicólogo também, né? Claro que muitas vezes
de fato é difícil, Sim. né? Pela condição que nós vivemos, né? Porque muita gente não tem as mesmas oportunidades que outros, né? Mas nessa linha eu trabalho com a psicanálise para orientar os meus atendimentos, né? Meus atendimentos acabam sendo principalmente para pessoas que percebem essa acessibilidade, né, para a saúde mental e que visam uma melhor qualidade de vida. Claro que muita gente vem com uma demanda para mim mais objetiva, mais específica, às vezes por algum adoecimento, por alguma comorbidade, algum outro acompanhamento médico que já faz, assim como também tem gente que comparece buscando um autoconhecimento melhor, né? Tentar entender os seus bloqueios, suas ansiedades, né? Então, trabalho muito em cima desses vieses, né? Muita gente, para quebrar um pouco o estigma, né? Muita gente acredita que quem vai ao psicólogo, ele é louco. Ainda existe muito essa concepção dentro da sociedade. Mental. Exato. E acaba já olhando com outros olhos, e isso acaba refletindo muitas vezes até no paciente que tem vergonha de dizer para os colegas de trabalho que vai ao psicólogo, isso. Porque acha que vai ser julgado, rotulado, perfeito, né? E nesse sentido, eu até aproveito para dizer que sim, a psicologia ela pode trabalhar com tratamento, né? Mas também, muitas vezes, talvez a maioria das vezes, como prevenção e acompanhamento psicológico. Isso é importante, né? O Caio, quando nós falamos em psicologia, a palavra psico vem do latim, do grego, né? Psico, comportamento, ser, e por aí vai. A psicologia no Brasil, ela não é uma profissão muito antiga, não, né? Não. Ela, vamos dizer assim, tem o que, 50 anos, por aí. Vamos falar em meio século. Em meio século, o ser humano evoluiu, né? Nós tivemos uma evolução muito grande da medicina, por exemplo, com o aparecimento de medicamentos que salvaram, né, milhares de vidas, e que está dando cada vez mais uma longevidade maior ao indivíduo, ao ser humano. Um exemplo é a imunização. Sim. O ser humano que há 20 anos atrás vivia aqui no sul do Brasil até 49 anos, que era a média de idade, hoje a média é 78 anos. Você vê que em 2 décadas nós demos um salto gigantesco em relação à longevidade. Nós vivemos mais, mas nós temos mais problemas, né? Nós temos... a vida é interessante, né? A ciência luta para que você viva mais, só que automaticamente você vivendo mais, você vai ter mais problemas. E problemas psicológicos são os mais comuns. Nós tivemos um exemplo típico, e hoje você talvez até atenda pacientes na sua clínica, com relação ao Covid. Perfeito. Muitas pessoas relatam medo da vacina. Você recebeu algum paciente relatando isso para você? Sobre o medo da vacina? Sim, recebi. Sério? Já recebi alguns pacientes com esse tipo de fobia. Com esse tipo de fobia. Claro que existem fobias específicas para outras coisas também, sim, né? Mas também existem outras concepções que acabam levando a esse medo da vacina especificamente. Claro, né, que existem muita polarização também política, a gente não tem como deixar de mencionar isso, claro, né? Existe também, mas também não dá para negligenciar essa fobia, esse medo, essa angústia que muitas pessoas têm, né? Fato é que sempre nos vacinamos, desde cedo, né? Desde pequeno. Desde criança. Desde pequeno, e como você mencionou, é um outro recurso, e graças a Deus que temos, que nos proporciona uma longevidade maior de vida, né? Uma qualidade de vida, e ela aparece como uma prevenção, né? É difícil para um psicólogo tentar fazer com que o paciente que chega lá com
é um bloqueio, né? Sim. Chega com esse bloqueio. O psicólogo encontrar o segredo desse bloqueio é como se fosse um cofre, porque nossa cabeça é um cofre, né? Perfeito. Nós temos o segredo do cofre, mas a pessoa que está da nossa frente não tem. A gente sabe como abrir. O psicólogo ele tem que usar algumas artimanhas para poder tentar entrar na cabecinha da pessoa, para poder dizer assim, não é assim, vamos mudar e tal. Sim, existem técnicas para isso. Técnicas para né? isso. Claro que não é assim de qualquer maneira, mas já iniciando uma resposta para isso, eu já digo que quem tem essa chave para abrir esse cofre, esse baú, é a própria pessoa. A própria pessoa, né? Então, dentro das técnicas que a psicologia ela pode ter, né? Por exemplo, na psicanálise a gente se usa muito da associação livre. Né? A associação livre o psicólogo estimula, o psicanalista estimula uma fala com fluxo livre do paciente em relação às suas angústias e tentando identificar a linguagem, o tipo de linguística que é abordado. Como muitas vezes a pessoa verbaliza esse sintoma que ela sofre e acaba gerando uma certa um alívio do sofrimento, né? A verbalização ela é muito importante até para suavizar esse sofrimento, né? Eu gosto muito de uma frase que ela quem não fala do S, a fala cura quem não fala do S. Né? Muitas vezes ele não precisa guardar muita coisa para a gente e quando a gente guarda, a gente começa a ficar estressado, começa a ficar ansioso e muitas vezes a gente não identifica essa ansiedade. Então o psicólogo, a partir dessas técnicas, ele vai tentar, ou pelo menos eu tento, né, fazer com que o indivíduo enxergue a própria maneira ou a melhor maneira com que ele consiga encontrar para achar essa chave dele. Né? Eu posso muito bem ter uma solução de vida para ele, ter uma carta na manga, passar para ele, mas nada vai adiantar se ele não reconhecer isso, se ele não identificar isso na vida dele, se não fizer sentido para ele. Né? Então, claro que eu poderia muito bem passar sugestões do que esse paciente pode fazer, mas não cabe a mim, porque se eu fizer isso, eu vou estar colocando meus valores ali, minha concepção de vida e muitas vezes isso não faz sentido para o paciente. Né? Dentro do consultório, eu vou procurar entrar de fato, ficar o máximo possível no mundo, na realidade do paciente, para que eu consiga ter o maior nível de empatia, não só empatia, aquela coisa bonita, mas de fato enxergar o mundo como esse paciente enxerga, para eu tentar achar com ele essa chave desse cofre. Né? E só para complementar, desculpa, a senha do cofre. A senha do cofre. Essa associação livre, você falou para acessar muitos bloqueios. Né? A verbalização disso, muitas vezes ela não se restringe só à verbalização, só à palavra. Tá? O psicólogo, o psicanalista, ele vai se ater muito nessa verbalização ao que esse paciente não diz. Né? Às vezes, por exemplo, você está tendo um discurso corrido, um fluxo de pensamento, um raciocínio, um fluxo de pensamento, e de repente você interrompe esse raciocínio e resolve falar de outra maneira. O psicanalista, isso chama muito mais atenção ao psicanalista do que muitas vezes a palavra em si. Por quê? Porque ele deixou de falar, deixou de ter um tipo de raciocínio por algum motivo. Esse motivo pela qual ele deixou de dizer dessa maneira é porque ali deve morar um bloqueio. Certo? Ali tem uma vírgula que não está, como se fosse uma frase com a vírgula errada. Exato. Um outro exemplo, por exemplo, quando um paciente utiliza de muita metáfora. Por que ele utiliza de muita metáfora? Porque às vezes dizer com as palavras certas, como de fato às vezes dói e machuca. Ou seja, ele está botando esse problema para debaixo do tapete, lá para dentro do cofre. Está escondendo. Está escondendo, de si mesmo. Né? De si mesmo. Porque o ser humano, ele, como a própria ciência explica, a nossa cabeça, o nosso corpo é um universo ainda a ser
desvendado. Por mais que a ciência pesquise, há muito ainda o que ser descoberto. Um exemplo é o fator comportamental. Sim. Isso aí, os neurologistas estudam muito a função cerebral, né, dos neurônios. A função neuronal, aí vem a questão do aquele que sofre de Alzheimer, aquele que sofre de Parkinson. Tem jovens hoje já com sintomas de Parkinson e Alzheimer. Como a ciência explica isso? A psicologia, ela entra num lado da ciência médica como um fator desvendador e ajudador. Tipo assim, você ouve, você vai tentar buscar uma solução para aquele problema que a pessoa está te levando. Às vezes até é um problema difícil. Sim, a grande maioria das vezes. A grande maioria. É difícil você encontrar alguém com um problema de fácil solução, né? Exato. O que chega sempre são nós. E nós, um em cima do outro. De difícil desatação, vamos dizer assim, né? E muitas pessoas chegam fragilizadas, né, Caio? Mas homens ou mulheres? Boa pergunta. Eu atendo mais mulheres. Mais mulheres. Mais mulheres. Acredito, aqui não há nada de estatística nisso, né? Mas percebo muito que as mulheres elas têm uma maior adesão, elas se sentem um pouco mais à vontade para dizer, para falar das suas dores, né? Para expor isso, né? E os homens, eles muitas vezes acabam tendo um pouco mais de resistência. Faço um adendo a isso, né? Há um detalhe que isso tem se quebrado. Tenho percebido, inclusive com alguns pacientes que comentam que eram resistentes, né, ao processo terapêutico, a ir a um psicólogo, que já sugeriram para essa pessoa ir a um psicólogo, mas ele tinha resistência. E aos poucos foi notando que o que ele imaginava sobre a psicologia ou sobre um tratamento psicológico, um acompanhamento psicológico, não era a forma que ele imaginava, né? É em prol da saúde. Com certeza. Vamos ao intervalo comercial, é rápido e na sequência nós voltamos a conversar com o nosso convidado de hoje, Caio Westphal. Ele que é psicólogo e está presente aqui no programa Saúde e Companhia. Tanto só, nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje conversando com Caio Westphal, ele que é psicólogo. Eu queria lembrar para você do cartão Clube Social Saúde. Não é um plano de saúde, é um clube de vantagens. Se você quiser mais informações, está na telinha o telefone do Clube Social Saúde. Ligue e se informe. Você vai ter muitas vantagens se associando a esse clube. São vantagens que, eu assino embaixo. Ligue e se informe. Vale a pena. É mais do que um cartão. É um Clube Social Saúde. Você viu na telinha ali o telefone? Você pode ligar e se informar. Ok? Se você quiser mandar uma sugestão também para o programa, nós temos o nosso WhatsApp, que você está vendo na telinha ali no canto direito ali, do meu lado aqui, né? É o oposto. E também o nosso e-mail. Você pode sugestionar um tema que nós vamos colocar em debate aqui no programa. Mas voltando à conversa com o Caio Westphal, você falava de que o número de, não é estatística, mas mulheres são as que mais procuram psicólogos para conversarem sobre os seus problemas. Quais são as maiores queixas apresentadas pelas mulheres? Relacionamento com o namorado, problemas com bebida, problemas com droga, briga familiar. Não tem estatística, mas há sim um número que mostra que determinado problema se destaca?
Sim, um exemplo mais claro disso, por exemplo, a fibromialgia. Né? Tenho algumas pacientes que têm a fibromialgia, né? A depressão normalmente acaba vindo junto com a fibromialgia. Isso não quer dizer que os homens não possam ter. É mais diagnosticado em mulheres. Uma outra demanda bastante comum é transtornos ansiosos, né? A ansiedade, dos transtornos de ansiedade generalizada para transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade em geral, né? Eu também diria a depressão, né? Claro que nenhuma dessas demandas se restringe às mulheres, mas é uma demanda que vem mais frequentemente, né? Sobre a ansiedade em si, eu gosto bastante de explicar como essa ansiedade funciona e fazer uma articulação de como que esse funcionamento se aplica na rotina dessa pessoa. Isso costuma ter um bom resultado, as pessoas costumam gostar bastante disso, conseguem enxergar com mais clareza como é que essa função fisiológica do nosso corpo funciona. Não é só a ansiedade, né? Ela é uma função, ela tem um motivo para estar com a gente, né? É uma função fisiológica que trabalha como um mecanismo de defesa, nos avisando de um potencial risco, né? Claro que no cotidiano a gente sempre está pensando, né? A gente sempre está pensando em alguma coisa. Inclusive quando não é mais tão especificamente, a gente tem pensamentos automáticos que vêm, voltam, e enfim. Esses pensamentos automáticos, em um momento ansioso, em uma crise ansiosa, esses pensamentos costumam ser pensamentos mais negativos. Acontece que diante da ansiedade a gente acredita neles, né? Então é por isso que antes de você de dormir, ou se conseguir dormir pela ansiedade, né? Antes de uma atividade, alguma situação nova, a pessoa fica pensando bastante como é que vai ser, quem é que vai estar lá, o que eu vou falar, e isso começa a tirar a pessoa, a descentralizar a pessoa, né? E por que eu digo do pensamento negativo? Porque nesses momentos ela vai pensar o pior, ela vai catastrofizar. Ela vai pensar a pior situação possível. Ela não vai pensar na melhor, ela sempre pensa no pior. Exato. Mas o que leva a gente, aí é que está o X da questão. Exato. Um exemplo, o Brasil hoje está vivendo essa crise que não é crise, é um momento político. Uma grande parcela da população está indo para o lado negativo. Que vai dar tudo errado, porque vai dar tudo errado, porque vai dar tudo errado. Por que que nós temos, o que que isso nos leva lá para o lado errado? A ansiedade ela tem muito a ver também com o controle e o improviso. Quando a gente precisa se deparar com o improviso, a gente fica ansioso porque a gente não tem o controle da situação. Quando a gente tem o controle da situação, a gente consegue lidar de uma melhor forma. Certo. Então, eu imaginar a pior das hipóteses, eu meio que já me programo para saber, se acontecer isso, eu vou fazer isso, para tentar buscar um controle. Acontece que a grande maioria das vezes não acontece da maneira que a gente imagina. Porque são pensamentos negativos, são imaginários e claro que causam sofrimento, né? E essa ansiedade ela nos avisa desse potencial risco, né? Que é o que eu entendo que pode me acontecer de pior. Por exemplo, ser julgado. Será que alguém vai me julgar se eu falar alguma coisa errada? Né? Vai nesse sentido. Agora, socialmente, como você me perguntou, né? Como o mundo que a gente vive hoje, aí eu sugeria de falar também com um sociólogo, um antropólogo também, porque é assim, cara. Porque ele vai além, né, do indivíduo unicamente falando. Porque né? assim, eu penso assim, se eu agir de forma positiva, automaticamente, se acontecer algo de ruim, eu vou estar bem melhor preparado para enfrentar aquela situação adversa do que se eu estiver já debilitado e acontecer o pior. Tu me entende como é que é? Entendo. Então, se nós estamos, grande parte da população está, vai dar errado, eles vão ficar doentes. Porque esse pensar vai dar errado Sim. é
deixa você frágil. Você vai ficar depressivo, ansioso, vai ficar doente, não vai? E se der errado realmente, vai ser pior. Vai ser pior. Do que se você tivesse pensando, não, vai dar certo, vamos mudar, vai dar certo e tal. E se der errado, você vai estar forte para enfrentar. É por isso que é uma função fisiológica e é importante para a gente. Por isso que é bom a gente conversar sempre com pessoas que têm, vê a situação de um outro prisma. Sim. E o psicólogo tem esse lado, né? O psicólogo não é político, ele pensa no bem-estar psicológico do paciente. O psicólogo, ele é imparcial. Ele tem que ser, né? Eu devo ter uma postura de neutralidade ali completa. Total, né? Claro, ou pelo menos dar o meu máximo, chegar perto do completo, exato, né? Porque isso faz parte da profissão do psicólogo, né? Porque se eu não fizer isso, eu vou estar colocando meus valores ali para o paciente, o que não é a ideia, né? Isso, a ideia e o trabalho de um profissional é fazer com que o seu conhecimento possa ser aplicado na busca de uma solução para quem tem um problema, né? Sim. E no caso, o psicólogo. O psicólogo, de repente, tem que ter uma cabeça boa para não assimilar essa carga que vem nele no dia a dia, né? Tem que ter, né? Tem, mas também não é fácil, né? Porque nós também somos seres humanos, nós também temos ansiedade, nós também temos nossas fragilidades, temos nosso histórico, né? E eu, como psicólogo, faço terapia. Tu também faz terapia? A grande maioria dos psicólogos fazem terapia. Que legal. A grande maioria dos psicólogos fazem supervisão em casos mais complexos. Supervisão, no caso, seria um acompanhamento com um profissional já mais experiente, com mais tempo na área, voltado para discutir um caso, né? Mas essa pergunta é importante. É muito importante. É muito importante porque vai refletir no próprio paciente. Com certeza. Mas essa pergunta é muito boa porque nós, na sociedade, na rotina, a gente absorve muito lixo dos outros. Com certeza. Né? Então, o psicólogo ele tem que ter um cuidado também enquanto sujeito, enquanto indivíduo. Né? Então, é importante ele também fazer esse acompanhamento, também ter o discernimento de não levar para o pessoal, não levar para casa as dores dos seus pacientes. Né? Senão ele acaba se complicando. Né? Exato. Agora, crise no relacionamento matrimonial. O casal não vive bem, um joga a culpa no outro, o problema é você, não, o problema é você. Isso também tem como a psicanálise, a psicologia abordar e trazer uma solução, mas um caminho para que haja uma paz junto ao casal? Eu costumo trabalhar, sim, isso é uma demanda até bem frequente, né? Problemas conjugais, assim, no relacionamento afetivo, amoroso, né? Inclusive com dificuldades no relacionamento sexual também. O que acaba fragilizando, querendo ou não, a relação, né? Mas eu costumo trabalhar mais individualmente. Existe dentro da psicologia psicólogos que trabalham como terapia de casal, né? Onde vai os dois, né? Vai os dois, tanto individualmente quanto os dois juntos dentro de uma sessão. Né? O psicólogo ele vai tentar ouvir os dois lados, dentro daquilo que eu já havia mencionado da imparcialidade, né? Faz uma escuta ativa, uma busca da compreensão do lado de cada um individualmente, como também faz um exercício entre os dois em outros momentos, né? É difícil isso? É difícil? Bastante, até porque não depende só do psicólogo, né? Depende Porque eu acredito que quando é relacionamento, alguém tem que ceder, e é difícil alguém ceder, né? É difícil ceder. Um tem que ceder para que o outro possa... porque quando um cede, o outro também acaba assim, já que ele cedeu, eu também vou dar uma... Exato, mas isso, deixa até para deixar uma sugestão, porque ceder faz parte do relacionamento interpessoal, faz parte da comunicação, não é só num relacionamento afetivo, né? Aqui, nós dois conversando, eu vou precisar em alguns momentos acabar cedendo um espaço e vice-versa, ou numa mesa de bar, ou em casa. É importante ceder, é importante ouvir o outro também, né? E como casal,
Você precisa ceder. Entender, O casal acaba virando um, né? Exatamente. Porque o mundo moderno hoje, ele trouxe para dentro de casa esse problema. Porque hoje a maioria dos casais, a grande parte, trabalham fora. E se vêem, às vezes, muito pouco durante a semana. Às vezes o marido chega mais tarde, ou a mulher chega mais cedo, que faz faculdade, estuda, tem filho, aí o filho fica com a sogra, ou com o sogro, ou fica com a cuidadora, e que o relacionamento ele vai se deteriorando, né? Aí no final de semana, às vezes, o marido vai para a casa da mãe e a mulher vai para a casa da mãe dela. E aí fica uma coisa... E relacionamento é uma coisa muito bonita, que não pode deixar assim se deteriorar, né? Eu acho que o relacionamento de um casal é a fonte da sociedade. Sim. Um relacionamento saudável, seguro, não importa a idade do casal, né, Caio? Pode ser idoso, pode ser novo. Na minha humilde opinião, a base da sociedade passa por um relacionamento saudável. Que a sociedade, como nós falamos, não são duas pessoas, são várias, mas você tem que colocá-la vamos dizer, num casal. Casal vivendo bem, sociedade vivendo bem. Eu acho que a sociedade precisa mais, nós precisamos nos olhar mais sobre isso, né? E isso é muito comum, né? Por exemplo, às vezes o homem, a mulher, ou a mulher e a mulher, né? Ou o homem e homem, o casal, né? Um ou outro às vezes trabalha fora e aí passa viajando o tempo inteiro, aí começa a deteriorar por falta de contato, e aí tem um filho, não se vê muito, e quando se vê já começa a se ver só em conflito. E, claro, é muito difícil, você vai precisar tentar identificar o que a pessoa está ressignificando desse relacionamento. O que ela pode fazer também, né? Porque às vezes ela quer alguma coisa que não é alcançável. Também né? Porque precisa dos dois. E objetivo, né, Caio? Eu concordo com você. Todos nós temos um objetivo na vida. E hoje, as doenças psicossomáticas, elas têm afetado muitas pessoas, né? Afeta. Muito, muito. Afeta e assusta. Assusta. Né? A procura por psiquiatras, psicanalistas e psicólogos tem aumentado consideravelmente, né? Por um fator comportamental, acredito. Sim. O comportamento é a consequência do que nós estamos vendo hoje no consultório do psicanalista e do psicólogo. Sim. O relacionamento lá fora, ou seja, no trabalho, em casa, na sociedade, quando não é muito legal, ela acaba levando o paciente para buscar uma ajuda com um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um psicanalista. Em um momento da tua fala, você até trouxe para a atualidade, né? Eu até aproveito por uma fala que eu vinha tendo antes, que os homens tendem a ser um pouco mais resistentes. Os homens. Né? No modo geral, a sociedade em si, ela é resistente ainda, mas ela já é muito melhor nesse sentido do que vinha sendo no passado. Mudou. Tem uma procura, tem uma adesão muito maior já, né? Isso é bom, né? Eu vejo assim, o ser humano, não importa, o homem ou a mulher, ele tem que se aceitar. A sociedade tem que aceitar o indivíduo como ele é. Quando a sociedade barra o indivíduo de suas atitudes, que para ele é bom, cria-se um problema. E esse problema é um problema que vai aumentando. Né? Porque hoje você vê, hoje nós temos relacionamentos de homens com homens, mulheres com mulheres. Uma parte da sociedade não aceita, mas é uma opção da pessoa. A sociedade não tem que dizer o que ele tem que fazer. A sociedade tem que aceitar ele como ele é. Sim, claro. É verdade? Com certeza. Porque senão cria-se um problema. E é um problema crescente, né? Você vê que hoje existe uma aversão, infelizmente, por um parte da sociedade que não aceita esse tipo de coisa. Mas não aceitar é a solução? Não. Muitas vezes não. A solução, eu acredito, acho que é dar dois trabalhos, uma forma de se aceitar. Dizer, vamos conviver. Cada um. E esse tipo de comportamento, querendo ou não, afeta o outro, né? Afeta. Porque quem busca por seu espaço, sua opção,
sua orientação sexual, enfim. A vida pertence a você. Não pertence Você ao tem governo, sujeito de nem a uma casta da sociedade que vai mandar em você. A vida pertence a você. Isso afeta, porque a pessoa que busca isso, ela acaba sofrendo psicologicamente, Sofre porque muito. na sociedade você, ou em determinados grupos, você não é aceito, então é difícil lidar com isso. Um exemplo, claro, disso, que muitos não gostam de falar, é o suicídio. Sim. Nós temos no Brasil um número de suicídio assustador. E não se gostam e é divulga. importante. E não gostam que se fale. Eu sou o contrário. Nós temos que falar sobre esse tema, que é um tema de uma importância muito grande. E o número de jovens se suicidando no Brasil é uma coisa triste. Estatisticamente, a maior são jovens que tentam, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa não é aceita na sociedade. Ele dá um sinal de que ele tem um problema e precisa de uma ajuda e a sociedade vira as costas a ele. E depois que ocorre o fato, aí todo mundo fica chocado. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que fazer com que isso não ocorra para que não haja esse se chocar. E depois, quando acontece o suicídio, muitos ficam chocados e vão procurar um atendimento com o psicólogo pelo fato de terem tentado ajudar, mas não ajudaram aquele que perdeu a vida. Aí você vê como é complicado a coisa. Nesse cenário, muitas pessoas acabam nos trazendo um sentimento de culpa. Acaba se responsabilizando por... Isso. Né? Coisa que poderia ter sido evitada lá antes, como você já comentou na palavra dica. A grande maioria das pessoas que têm ideação suicida ou que tentam o suicídio, elas costumam dar sinais. Então, vou procurar não dar as costas para o que os outros dizem, né? Não banalizar o sofrimento do outro, porque às vezes isso tem uma proporção muito maior do que a gente imagina dentro da sociedade. Exato. Muito bem, o programa Saúde e Companhia hoje está conversando com Caio Westphal. Ele é psicólogo e psicanalista. Nós temos um intervalo rápido. Lembrando que nós estamos aqui em nome do Laboratório Jimenez, do Clube Social Saúde e também da São Marcos Pneumologia. Se você ronca, tem apneia, e a apneia é um negócio muito ruim, ronco também. Quem tem um parceiro ou uma parceira que ronca, sabe do que eu estou falando. E agora existe um exame chamado actigrafia, que é muito interessante para ver se você ronca e tem apneia noturna. Se quiser mais informações, o telefone está na telinha ali, o 3422-2045. São Marcos Pneumologia. O intervalinho é rápido, o Saúde e Companhia já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com Caio Westphal. Ele é psicólogo e também atua na área da psicanálise. Inclusive, ele está fazendo pós-doutorado, é isso? Pós-graduação. Pós-graduação em psicologia hospitalar. Psicologia da saúde e hospitalar. Da saúde hospitalar. Legal, bacana. Caio, o ser humano hoje em dia, ele está bebendo mais e fumando mais. Nós temos visto também números assustadores com relação ao consumo de drogas, né? E o consumo de drogas ele não se refere apenas a adolescentes, muito também a pessoas já com idade mais avançada, 30, 40, 50 anos de idade. Alguns tentam largar o vício, não conseguem. Poucos tentam, aliás, muitos tentam e poucos conseguem. A psicologia se aplica nisso também, buscar uma forma de ajudar a pessoa a se livrar de por exemplo, cigarro. Vamos dizer o cigarro, que é uma droga lícita. Tem a droga ilícita e tem a droga lícita. O álcool e o cigarro são os dois que mais se consomem lícitas, né? Sim. A psicanálise aborda isso? Tem resultado bom a psicologia? Aborda de uma maneira, aborda, claro, mas de uma maneira diferentemente da abordagem da psicologia que mais trabalha com a questão do vício. Muito se diz que a abordagem que mais
trabalha com vício e que costuma ter mais resultados é a comportamental. A comportamental. Né? Porque isso exige muito do nosso comportamento. Isso não precisa deixar a psicanálise de lado, né? A psicanálise é só uma linha teórica em que você vai trabalhar aquele tipo de demanda. Tanto no vício quanto em outras demandas, a psicanálise ela vai se voltar mais à causa de algum comportamento ou de algum sofrimento. Tá? Diferentemente da linha comportamental, que vai trabalhar mais o comportamento e a atitude. Então, buscar entender o que leva essa pessoa a fazer esse uso. Muitas pessoas fazem uso sucessivamente de drogas e de cigarro diário, muitas vezes também por ansiedade, né? E há uma causa. Claro, a ansiedade é a causa, mas o que está levando essa pessoa a ter essa ansiedade? Toda essa ansiedade que leva, né? Acaba sendo o efeito cascata. Né? Então, a psicanálise ela vai buscar mais na causa e tentar trabalhar uma ressignificação dessa causa, tentar fazer com que o paciente identifique essa causa, o que vai dar muito mais discernimento para ele, para ele mesmo trabalhar isso consigo mesmo. Né? Até porque eu falo e repito aqui nesse programa já há muito tempo, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, o profissional da área da saúde, ele é um aconselhador, não desmerecendo o trabalho do profissional. Ele estuda uma faculdade durante 4 anos, né? Psicologia, 5 anos. 5 anos. Depois ele tem que se inteirar das novidades, dos tratamentos, ele pode se especializar numa determinada área e tal. Ele vai aconselhar o paciente a buscar uma alternativa, um caminho diferente daquele que ele está trilhando. O médico, o profissional, o psicólogo, não pode fazer pelo paciente o que o paciente tem que fazer por ele próprio, né? Perfeito. Aliás, um tipo de trabalho que eu gosto de fazer é, antes de mais nada, na questão do vício, inclusive vou utilizar esse gatilho, é fazer com que a pessoa, de fato, identifique o porquê que ela quer parar, ou se de fato ela quer, porque muitas vezes alguém fala, você tem que parar, mas ela, por ela, tudo bem. Ela não está nem aí. Exato. E como você falou das outras áreas da saúde, né? É muito importante que a gente faça um trabalho conjunto. Não só a psicologia, não só a psiquiatria, não só um ou outro. Né? Eu acho que o trabalho conjunto ele é importante, né? Para ter uma visão do todo. Isso não significa que qualquer caso a pessoa vai ter que ser medicada, não. Sim. Vai depender da demanda, né? Mas é preciso ter o discernimento e entendimento da outra área também para completar, né? E ter uma visão mais trabalho completa. Multidisciplinar. Multidisciplinar, com certeza. Com um médico, um psicólogo, de repente um terapeuta, ou um nutricionista, porque a pessoa está fazendo algo que não é legal para ela, como um exemplo, o cigarro. O cigarro é uma coisa que não combina com o ser humano, né? Na minha opinião. Sim. Quem não fuma sabe do como é desagradável estar ao lado de quem fuma. É um negócio... mas é o meu vício. Mas é o meu companheiro, tem alguns dizem, é meu amigo, eu desabafo com o meu cigarro. Mas como? Eu acho que o amigo é aquele que cuida do amigo, né? Muitas vezes nesse sentido é colocar o seu vício acima do conforto do outro, né? O outro não precisa passar desconforto por causa do seu vício, né? Isso não tem nexo isso, né? Exato. Agora, o que um pouco de empatia, né? Um pouco de... Exatamente, de aceitação, cuidar do outro, né? Assim, eu vou cuidar de mim. Então, exemplo, eu tenho um filho ou um neto e eu fumo. E é uma criança do meu lado, eu não estou cuidando dela, eu estou fazendo mal para ela, porque, poxa, eu estou fumando e ela está fumando 2 vezes, ela fuma por tabela.
Então isso não é legal, né? Até mesmo aproveitar a brecha, desculpa, como muitas vezes os problemas eles acontecem sem a gente ver. Muitas vezes não precisa ser uma criança, mas uma pessoa que está em tratamento justamente para parar de fumar ou parar de fazer uso de alguma substância. E a pessoa está do lado fumando. Está do lado fumando, ela sentindo aquele cheiro, isso serve como gatilho para a pessoa. Faz mal, né? Faz, volta a fumar. Agora, o que é mais difícil, Caio, a abordagem para quem... Um exemplo. Aquele que é alcoólatra e que está tentando largar a bebida alcoólica, e aquele que fuma e quer largar o cigarro. Qual é o mais difícil para abordar? O dependente do álcool, para buscar uma solução para ele largar o álcool, ou o dependente da nicotina, no caso do cigarro? Essa é uma pergunta muito boa, até porque, claro, não existe aqui, a psicologia, ela não é uma área exata. Não é a matemática. Não é uma matemática. 2 e 2 é 4. Então, a pessoa que vem com o alcoólatra, né? Ele vem com o histórico dele. Ele vem com um determinado tempo de uso do álcool, ele vem com um significado com o álcool diferente do que um outro alcoólatra tem, né? Então, a gente precisa investigar, além da substância em si, o relacionamento que essa pessoa tem com essa substância. Né? Da mesma forma funciona com o cigarro. Sim. Né? Ela é muito comportamental, né? Depende muito da adesão da pessoa em relação a isso, depende do interesse dela em relação a isso, né? E da ressignificação com isso e o entendimento dela com a própria qualidade de vida, né? Tudo passa pelo fator comportamental. A grande maioria das coisas. Aliás, a psicologia é o estudo dos processos mentais e do comportamento, né? A psicanálise, qual a diferença da psicanálise para a psicologia aplicada? A psicanálise ela é uma abordagem teórica dentro das psicodinâmicas da psicologia, assim como eu poderia atender, me especializar em psicanálise, eu posso me especializar em TCC, que é a Teoria Cognitivo-Comportamental, a área humanista, sistêmica, existe a Gestalt, né? Existem vários campos assim, de atuação. A psicologia tem várias correntes, né? Exato, mas nenhuma não significa que uma é melhor que a outra. Sim. São linhas teóricas, são modos de pensar diferente, é o modo que eu me atento ao paciente. Mas tudo é psicologia. Diferente. Tudo é psicologia. Tudo parte do fator psicológico. Tudo parte do fator Isso psicológico. Não quer dizer que determinada área seja superior a outra determinada área. Exato. E também não tira... eu não preciso me deixar... Por exemplo, se eu vejo algum paciente com uma demanda que eu acho que algum tratamento, ou algum mecanismo, algum teste de uma outra área, né? Eu posso utilizar de algum recurso da comportamental, por exemplo, se eu enxergar que aquilo ali vai ser mais benéfico para o paciente naquele momento. Né? Mas claro que para ter uma linha mais completa, eu vou tentar seguir a minha abordagem. A tua abordagem. Né? Mas às vezes a gente fica ética. Batendo em barreira, Sim. Que às vezes é melhor a gente tentar pensar um pouquinho diferente, né? Não precisa ser tão quadrado, tão rígido assim. Porque o psicólogo, ele não pode Mas claro que para isso precisa ser estudado, né? Não é assim, precisa se estudar como claro, seria feito. O psicólogo, ele não pode ser muito... Ele tem que ser um pouco maleável, às vezes, também nos seus métodos de aceitar o paciente e de repassar ao paciente. Não pode ser muito a gente tem que ser um pouco flexível, porque o que uma pessoa... O paciente já vem fragilizado de alguma maneira. Às vezes uma pessoa adere a um método ou a uma abordagem e o outro não. Às vezes ele não se identifica tanto. Né? A gente tem que pensar subjetivamente sempre. Agora, né? Como é que essa pessoa compreende o mundo e como é que ela se disponibiliza para isso. Exatamente. Né? O mundo moderno hoje fala muito em atividade física. Né? Caminhada, pedalada, nadar, adotar um cãozinho de estimação, um animal de estimação, pode ser uma ave, um cão, um gato, sei lá. A psicologia, você fala sobre isso também, Caio? Com certeza. Aliás, a atividade física pode ser o nosso maior aliado assim, para acompanhamento e tratamento de algumas coisas específicas. Por exemplo, estresse, ansiedade e depressão. Estresse, ansiedade e depressão. Claro que para todas as áreas, né? Mas o estresse, depressão e ansiedade são primos irmãos, né?
muitas vezes eles andam andam de braços juntos. dados, né? Muitas vezes eles andam Quem juntos. tem depressão tem ansiedade. Quem tem ansiedade tem depressão. Mas muitas vezes é difícil você aderir à atividade física dependendo de que meio você está. Às vezes você está num O estresse... estagiamento já Às vezes você muito. está num estresse de trabalho, faculdade, cuidar do filho, levar o filho para a escola, que às vezes você não tem tempo para fazer essa atividade física e fica complicado flexibilizar isso. Mas você tem que ver o que você quer da vida, né? Exato, existem prioridades. Na depressão, por exemplo, existe um quadro bastante comum dentro da depressão que é o que a gente chama de anedonia. Anedonia. Anedonia, que é quando a gente perde o prazer e a satisfação em áreas em atividades comuns do dia a dia. Então, para essa pessoa ela sair da sua zona de conforto para fazer uma atividade física é um trabalho muito difícil, é um trabalho de formiguinha. Né? Acredito. Para a pessoa ansiosa, a atividade física também costumo dizer que é o melhor remédio. Dá resultado. Dá muito resultado. Isso, você já claro teve, que não unicamente, né? Você teve paciente que você indicou, a pessoa começou a atividade, a prática e teve resultado? Tem resultado. Isso não tem o que discutir. A grande maioria dos pacientes que começa a aderir à atividade física ou voltar à atividade física, muitos Que deles às tinham vezes parado. deixam de ter, eles conseguem perceber uma melhor. É o momento que ela percebe mais o contato com ela mesma. Você tem uma descarga de aquela coisa que a gente chama, vamos caçar uma endorfina, né? Isso libera uma serotonina, a gente tem aquela, né, que é o neurotransmissor que a gente diz comumente da felicidade, né, que acaba auxiliando nas funções fisiológicas como sono, apetite, batimento cardíaco e por aí vai, né? Então, como o batimento cardíaco também é um sintoma da ansiedade, às vezes muitas coisas elas vão andando juntas, né? O tempo passa, nós estamos quase no final do programa. Para encerrar, Caio, se gostar, não importa a sua idade, a sua cor, o sexo, não importa a sua opção sexual, se gostar é o caminho para se viver feliz? Acredito que sim. Eu acho que, inclusive, para poder amar o próximo, a gente precisa nos amar. Primeiro, se a gente gostar. Precisa ter um autoconhecimento, se gostar, querer entender sobre nós mesmos. Inclusive, sobre isso, muitos pacientes que vêm com sofrimento para o consultório, eles vêm muito perdidos e muitas vezes como último recurso. Né? Às vezes o último recurso, então eu vou no psicólogo porque né? Não tem outra saída. E eu costumo parabenizar essas pessoas, que eu vejo que foi difícil de ir. Porque o fato dela ter tido a atitude de ir, já é um primeiro passo, já é o maior caminho que a gente vê para ver que a pessoa vai aderir a esse acompanhamento. E ele se gosta. Porque é um início de um processo de zelar por si mesmo, de prestar atenção em você mesmo, porque dentro do consultório é um momento só seu, né? Por isso que é legal, você deixa o teu celular ali do lado, é um momento que é difícil a gente ter na nossa rotina, né? A gente não para pensar. E aí, dentro da psicologia, dentro do acompanhamento psicológico, nos ajuda também a gente a prestar mais atenção em si mesmo e criar esse gosto por si mesmo também. Se gostar, se amar, se respeitar, acredito que é o caminho para que a sociedade possa viver melhor. Caio, muito obrigado pela sua presença, Caio Westphal. Eu é que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É uma alegria poder receber o amigo e esperamos que você volte aqui numa outra oportunidade. Muito obrigado. Grande abraço. Eu que agradeço. Sucesso a você. Obrigado. Muito bem, nós ficamos por aqui, voltamos semana que vem. Obrigado pelo carinho da sua audiência e não esqueça, faça a coisa certa, porque o certo é fazer o certo. Grande abraço, caminhe, faça o bem, sem olhar a quem, e seja feliz. A felicidade, às vezes, está num copo d'água, acredite você ou não. Até semana que vem, tchau.